Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração, cada lar. Uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua família. Mais uma vez nós estamos aqui, para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. E como nós fazemos todos os sábados, nós estamos trazendo os estudos da revista Visão Missionária. É a revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E se você não adquiriu ainda, adquira. As revistas são excelentes, a literatura é excelente e traz, assim, artigos maravilhosos. O artigo de hoje, escrito por Úrsula Regina Lopes, é intitulado Brasas Vivas. Brasas Vivas. Quando você pensa em brasa, você lembra logo de quê? Um churrasquinho, aquela carnezinha assada assim, Mas algumas dificuldades que tem o churrasqueiro de acender, as brasas, de acender ali o carvão. Não entendo muito dessa parte técnica do acender o fogo, mas a parte de saborear a carne é comigo mesma, tá? Mas antes de mais nada, vamos estar orando ao nosso Deus. E eu convido você nesse instante para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir a Deus por nossa vida, por nossa cidade, por nossa nação. Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo, Deus, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque tu estás, ó Deus, a todos os instantes ao nosso lado. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas, ó Deus, a nos usar como instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos. Que daqui eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente, ó Deus, usada por ti. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, nos prepara, ó Deus, para aprendermos a tua palavra, nos desfazermos, ó Pai, de todas as ideias preconcebidas e deixarmos, ó Senhor, que tu fales, ó Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, por cada lar que está aqui representado, ó Deus. Cada lar em que tua palavra tem chegado, Pai amado, em nome de Jesus, sonda, ó Deus, os corações de cada um, vê, ó Deus, quais são as suas necessidades, ó Pai, e que tu estejas, ó Deus, a supri-las, ó Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre brasas vivas, Artigo de Úrsula Regina Lopes, da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2020. Então, como nós falamos, brasas vivas nos fazem lembrar de churrasco, Nos fazem lembrar de churrasco, mas vamos aí os churrasqueiros, que não teve dificuldade um pouquinho de acender ali as brasas para estar colocando, colocando pra sacar. Tem 2 especialistas na igreja, 2 não, 3 vários. Irmão Michael, irmão Neto, irmão Bito. Michael, Neto, Bito, Moisés. Mas tem um irmão, amor, que fez aquele churrasco lá na casa de Zé Baixinho na praia. Nossa, olha, que delícia no seu trabalho que você teve, querido, para assar a carne. Mas até hoje eu lembro do churrasco. A carne estava deliciosa. Mas, queridos, brasas vivas, na Bíblia, pode significar um monte de combustível aceso. A cabeça do inimigo é comparada a um braseiro, A um braseiro onde se poderia ser levado carvão aceso e colocado ali. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Em Romanos, capítulo 12, versículo 20, 21, 22 e 24, o apóstolo Paulo nos diz assim: se for possível, quanto estiver em vós,
tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, por que Paulo diz isso, né? Olha, quando for possível, porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe o que se passa nas nossas vidas. E mesmo que tenhamos a intenção de manter paz, sempre há discórdia, sempre há dissensões, porque é isso que o inimigo ele tenta provocar. E isso acontece não só fora em trabalho, na igreja, mas acontece também dentro das nossas casas. Quantas vezes, quantas famílias não têm sido destruídas por conta de picuinhas, né? A própria Bíblia nos diz, olha, suportai-vos uns aos outros, mas suportai-vos em amor, né? Então, tolerai-vos. É realmente difícil a convivência humana. Conviver com o outro não é uma tarefa fácil, porque nós somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, personalidades diferentes, ideias diferentes, e precisamos conviver em harmonia, respeitando uns aos outros. Mas Paulo diz, olha, quando for possível, porque como nós falamos, é difícil, né? Muitas vezes, mesmo que não queiramos, muitas vezes as pessoas se incomodam só de olhar para nós. E a ilustração que eu trago hoje, falando disso, é que eu me lembrei de uma ilustração que o pastor uma vez contou na igreja. Não sei quem é o autor, tá? E a ilustração dizia o seguinte, que a cobra vivia incomodada perseguindo o vagalume. E o vagalume estava ali correndo para lá, voando para lá, voando para cá, voando para lá, voando para cá. E a cobra estava ali a todo instante tentando perseguir o vagalume. Toda noite acontecia isso, o vagalume estava ali brilhando a sua luz, clareando a noite, o seu brilho resplandecia. E todas as vezes que ele estava ali no seu esplendor, a cobra tentava, né, pegar o vagalume. Aí um dia o vagalume, incomodado com aquilo, perguntou para a cobra: Senhora cobra, o que eu te fiz? O que eu te fiz para que toda noite, todas as noites, a senhora tente tragar-me? O que eu te fiz para que a senhora tente tirar a minha vida? E aí a cobra responde: olha, o seu brilho me incomoda. Então muitas vezes, o nosso brilho, o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, muitas vezes a nossa ascendência, seja ela pessoal, emocional, financeira, no nosso trabalho, incomoda. Sem precisarmos fazer nada, as pessoas nos perseguem. E Paulo diz assim, olha, se for possível, mantenham paz, mesmo com essas pessoas. Não procurem vingança, amados. Mas Paulo diz que Deus fala que a ele pertence a ira. E é ele o responsável por isso. E Deus diz, olha, eu vou recompensar vocês. Não se preocupem, eu recompenso vocês. Então, o nosso texto áureo diz assim, que é Romanos 12, 20, que é o texto que estaremos trabalhando nessa noite. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Queridos, Paulo era conhecedor da lei. Paulo era conhecedor do Antigo Testamento. E ele citou aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele citou o texto de Salomão em Provérbios 25, 21
e 22, que diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça, e o Senhor retribuirá. Então, Paulo estava tão somente falando à igreja ali em Roma, né? Falando aos irmãos ali em Romanos, citando o Velho Testamento, citando o que Salomão, o homem mais sábio sobre a face da terra, disse. E por que Salomão falou isso? Essa questão de brasas vivas sobre a cabeça é tão somente um provérbio popular, uma expressão popular, porque havia um rito no Egito, um ritual egípcio, que dizia o seguinte, que a expiação de culpa, que para haver expiação de culpa, para que o culpado fosse perdoado, fosse tirado ali a culpa sobre a cabeça dele, o culpado era obrigado a carregar e a caminhar pela cidade com uma bacia cheia de carvões em brasa sobre a cabeça. Então, o culpado, para a expiação do seu pecado, ali era um ritual egípcio, ele precisava andar com uma bacia na cabeça cheia de brasas acesas. Imagine como aquilo deveria incomodar. Imagine o sol, você no sol quente, não incomoda a sua cabeça? Agora imagine uma bacia cheia de brasas vivas, né? Brasas acesas sobre a cabeça. Então, essa metáfora, porque na Bíblia falava-se muito por metáforas e parábolas, então Salomão, ele fez uma metáfora, ele compara, né, as boas ações que fazemos ao inimigo a brasas acesas, a uma bacia de brasas acesas na cabeça do inimigo. E isso era perfeitamente compreendido pelos cristãos daquela época, porque os cristãos daquela época eram conhecedores deste ritual, né? Então, o que acontece? A bondade, ela pode fazer, a bondade, as boas ações, ela pode fazer o papel de brasas vivas na consciência de uma pessoa culpada, fazendo com que ela se dobre à verdade e abrace a sensatez. Brasas vivas é uma expressão proverbial que significa manter viva, por meio das ações que você faz ao seu inimigo, a lembrança do erro que ele cometeu contra você e que deve doer nele como brasas amontoadas sobre a sua cabeça, para que ele se arrependa, né, o mais rápido possível. Os árabes denominavam coisas que causavam dores de cabeças, dores mentais, como brasas vivas, né, como brasas queimando na cabeça e fogo no fígado. Então, era uma metáfora conhecida e Paulo estava citando essa metáfora para os romanos, dizendo o seguinte: olha, as boas ações que vocês fazem para o inimigo é como brasas acesas na cabeça dele. E isso acontece como uma lembrança para que ele venha se lembrar do que ele fez de mal contra você e como você respondeu esse mal com o bem. E isso incomoda e muito. Então, queridos, a pergunta que a autora faz aqui para você e que eu também faço para você nessa noite: você tem amontoado brasas vivas sobre a cabeça dos seus filhos, do seu marido, de suas vizinhas, de pessoas que não gostam de você? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, que muita gente está com os nervos à flor da pele, você tem amontoado brasas vivas sobre a cabeça dos seus familiares, daqueles que convivem com você 24 horas? Do seu marido, dos seus vizinhos, das pessoas que não gostam de você? Como você tem respondido a essas pessoas? A Bíblia nos diz, em Isaías 44:12, diz assim: o ferreiro
ele apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Ele passa sede e desfalece. Então, Isaías diz o seguinte: enquanto o ferreiro, ele está trabalhando com a sua ferramenta, ele trabalha com ela nas brasas, né? Há ali um braseiro, né? Há uma fornalha, e o ferreiro vai trabalhando com as suas ferramentas, colocando o ferro ali, enquanto quando o ferro se torna vermelho, né? Quando ele está já em brasas, o ferreiro vai batendo com o martelo até moldar ali o ídolo, e isso demanda o quê? Força braçal, né? Isso demanda uma força braçal, e quando a gente sabe que quando a gente está nos exercitando, quando nós exercemos uma força maior para fazer alguma coisa, nós cansamos. Nesse processo, né? Nós gastamos calorias e nós sentimos fome, nós perdemos as forças durante o processo, se nós não nos alimentarmos, nós sentimos sede também durante esse processo e muitas vezes vimos a desfalecer, a ficarmos extremamente cansados, exaustos, ao ponto de desfalecer. Porque nós sabemos que o alimento e a água, eles são essenciais à sobrevivência humana. Então, Isaías também se referiu a brasas vivas quando escreveu sobre o ferreiro, quando ele pega a sua ferramenta e trabalha no fogo, como o ferreiro vai modelando ali um ídolo com os martelos e com a força do seu braço. Como nós falamos nesse trabalho, ele sente fome, ele sente sede, ele perde as forças, ele desfalece. Talvez Paulo, quando estivesse falando ali aos romanos, estivessem pensando nos inimigos, romanos, nos inimigos da igreja. Por quê? Porque os romanos, eles forjavam também as suas espadas nas brasas. Eles colocavam ali o ferro, na brasa, e ia moldando aquele ferro ali na brasa. Então, as espadas eram feitas dessa forma. E eles, nesse processo, eles se cansavam. Eles sentiam fome, eles sentiam sede. E com essas mesmas espadas, eles matavam os cristãos. Então, Paulo estava recomendando aos cristãos que dessem água e que dessem comida, como evidência de amor, como prova de amor. E aí Jesus Cristo, ele fala o seguinte: olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5:44. Então, como evidência de amor, Como evidência de amor, porque a Bíblia nos diz o seguinte: como pode o homem dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar ao seu irmão, ao seu semelhante, a quem ele vê, com quem convive diariamente? Então, Paulo adverte a igreja, exorta a igreja a estar amando os seus inimigos, mesmo aqueles que tramam a morte, a sua morte. Mas que quando eles estivessem cansados, desfalecidos, quando eles estivessem precisando, que estivessem então suprindo as suas necessidades com comida e com bebida. E aí Jesus Cristo vai e nos diz em Mateus 5:44, olha, amem os inimigos, falem bem dos que os maldizem, desejem o bem, fazei bem aos que vos odeiam, e orem, queridos, orem para os que vos maltratam e vos perseguem,
mas não orem dizendo assim, Senhor, mata, salve, leva, não. Deus aqui pede que realmente estejamos orando pelas suas vidas, para que venham estar se arrependendo. Então, como é difícil seguir esse mandamento. Como é difícil amarmos os nossos inimigos. Como é difícil amarmos as pessoas que nos perseguem, as pessoas que estão o tempo todo nos perseguindo. Lembra da história do vagalume? Apenas o brilho dele já incomodava. E muitas vezes as pessoas se incomodam só em olhar para nós. Só em olhar para nós. E começam a falar mal, a maldizerem, a levantar falsos testemunhos. Nós vamos ver que Estevão, enquanto estava ali no Sinédrio, com as pessoas falando dele, lançando falsos testemunhos contra ele, a Bíblia nos diz que o rosto de Estevão resplandecia como de um anjo. E aquilo enfurecia as pessoas que estavam ali. Enfurecia as pessoas que estavam ali. Então, muitas vezes, acontece até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes, né, um irmão ou uma irmã fala algo que não nos agrada e nós temos um ressentimento e nós somos tentados a não falar mais com essas pessoas. Porque essas pessoas falaram algo que nos ofendeu, que nos desagradou. Quando Cristo nos diz assim, amai os vossos inimigos, amem, orem por eles. Então é muito difícil na caminhada cristã. É muito difícil para nós cumprirmos esse mandamento, cumprirmos essa ordem de Cristo. Porque, queridos, nós temos muitas vezes ressentimentos e nós somos tentados a não falar com essa pessoa, com aquele ou aquela irmã, ou aquele colega de trabalho, ou muitas vezes com os nossos filhos, maridos. Quantos casamentos não há de aparência? Quantos maridos e mulheres não falam já um com o outro há meses, há anos? Quantos relacionamentos estão por aí de aparência? Quantas discórdias dentro das famílias, né? E isso é ação, queridos, do inimigo. A palavra de Deus nos exorta a estarmos amando o nosso semelhante. Quanto mais alguém, né, que não... Aí o autor vem falando, como é difícil conviver dentro de casa, né? Isso acontece em casa, é difícil a convivência em casa. É difícil a convivência na igreja, exercer esse mandamento na igreja. E mais difícil ainda é quando é uma pessoa que não é cristã e que essa pessoa move uma ação judicial, que essa pessoa xinga, que essa pessoa levanta calúnias, falsos testemunhos. Como amar essas pessoas? Como lhes dar de comer e de beber? Como, queridos, suprir as suas necessidades vitais? Como? Se essas pessoas nos perseguem. Então, é um mandamento extremamente difícil. Vivenciar o amor que pregamos é muito difícil. Falar de amor é muito fácil. É tão fácil que se você for no Facebook, você vai ver assim histórias de amor maravilhosas. Cada declaração de amor, né? Que muitas vezes é uma página ou duas de declarações de amor. Mas vivenciar esse amor na prática, no dia a dia, esse amor de Deus é muito difícil. Mas a Bíblia nos convida a fazermos isso, porque Cristo nos amou. Deus nos amou primeiro. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nós vamos ver, queridos, que quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, perto já de desfalecer, a Bíblia nos diz que Cristo orou
Cristo cumpriu esse mandamento. Ele orou ao Pai com uma oração de intercessão. Ele intercedeu a Deus pela vida daquelas pessoas que estavam tirando a sua própria vida. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos, queridos, amar como Cristo nos amou. Precisamos amar as pessoas que nos perseguem. Nós precisamos desejar o bem para essas pessoas e deixar que a Deus pertença a vingança. Então, no início do cristianismo, houve imperadores romanos que perseguiam e matavam os cristãos. E ainda hoje, há alguns países no mundo que continuam perseguindo e matando os cristãos por causa do Evangelho. Então, como é difícil amar tais inimigos? Como é difícil amar as pessoas que tentam tirar as nossas vidas? Então, se a perseguição ao Evangelho chegasse ao Brasil, qual seria a nossa reação? Como reagiríamos? Se muitas vezes nós não conseguimos reagir, nós não conseguimos amar aos nossos filhos, aos nossos familiares, se nós não conseguimos amar aos nossos irmãos. Então, em testemunho ao Evangelho que transformou as nossas vidas, assim como Cristo, devemos fazer bem às pessoas que não são nossos amigos. Muitas vezes, queridos, nós precisamos relevar comentários maldosos. Faça de conta que nem ouviu. Nós precisamos relevar as antipatias. Sabe aquelas pessoas antipáticas que olham de cima para baixo? Nós precisamos muitas vezes relevar o mau humor, temperamentos explosivos, com o objetivo de ganhar essas pessoas para Cristo, com o objetivo de ganhar os nossos vizinhos, de ganhar os nossos parentes, de ganhar os nossos inimigos para o Senhor. E o propósito final de nosso amor e amizade será levá-los ao arrependimento, à conversão a Cristo Jesus. Esse era o propósito ali dos egípcios, de andarem com a bacia, ocupado andar com a bacia de brasas vivas sobre a cabeça, para, até eles se arrependerem, para a expiação dos seus pecados. Então, qual é o resultado disso na cabeça do nosso inimigo? Os crentes devem tratar os inimigos que se encontram em dificuldade como tratariam pessoas, outras pessoas em circunstâncias semelhantes. Deve alimentá-los, descedentá-los. Os crentes assim estarão o quê? Amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. E o resultado, queridos, é que os nossos inimigos, eles irão ter a consciência pesada. Consciência pesada é terrível, A consciência ali, incomodando, martelando na cabeça, é horrível. Então, essa figura quer dizer que o inimigo, ele corará ao suprir as necessidades básicas de nossos inimigos. Brasas vivas surgirão nas suas cabeças, incomodarão. E essas brasas vivas, elas podem significar admiração, vergonha, arrependimento, remorso, consciência pesada, abandono daquela maldade, abandono de maldades. E esses sentimentos que estarão incomodando ali, que estarão na sua cabeça, esses sentimentos podem levar essas pessoas à conversão ao Senhor Jesus. Então, de vergonha e remorso, muitas vezes pela inesperada delicadeza. Às vezes as pessoas que fazem alguma coisa contra nós estão ali nos perseguindo, e eu costumo dizer o seguinte: a vida, ela é como um bumerangue. Vai
e depois volta para nós. Ó, a terra, ela vai girando. A terra, ela gira. E as nossas vidas também. Então, muitas vezes, a posição que eu ocupo hoje é uma posição que você ocupará. A situação que eu vivencio hoje é uma situação que você poderá vivenciar. E o que eu faço para você hoje, muitas vezes alguém poderá fazer para mim. Então, muitas vezes as pessoas fazem maldade, estão em um determinado cargo, começam a perseguir outras pessoas, estão em uma posição boa, começam a humilhar, mas nós não sabemos, queridos, o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. E muitas vezes aquelas pessoas que você perseguiu, que você caluniou, que você pisou, você vai precisar dela. Então nós precisamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Nós precisamos tratar os outros em amor, assim como Cristo nos amou. Então a Bíblia nos diz, olha, tratem bem. Tratem bem. A vingança pertence a Deus. E o interessante disso é que além de surgir brasas vivas na cabeça do inimigo, queridos, você se sente bem. Porque o ódio, o rancor, a mágoa, nós já falamos aqui em estudos anteriores, isso corrói. A Bíblia nos diz que o coração triste quebranta até os ossos, mas o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, o calor penetrante de um amor inesperado, ele fará nascer em sua consciência as dores do arrependimento. E isso consumirá nele a maldade e o ódio. Então, faça o bem. Faça o bem. Porque o bem inesperado, que normalmente as pessoas que nos fazem mal esperam que a gente faça a mesma coisa. Que a gente vá tratar mal, né? Que a gente vá pisar e na oportunidade aniquilar. É isso que os nossos inimigos pensam de nós. Então, o calor penetrante de um amor tão inesperado do suprir a necessidade do seu inimigo, necessidades vitais, tá? Realmente quando ele estiver precisando, então fará nele, né, consciência pesada que consome a maldade e o ódio, e ele pode vir a arrepender-se daquilo que fez. Então é interessante a interpretação de Chaplin. Ele afirma que as ações bondosas e misericordiosas esperadas da igreja dentro da comunidade cristã, elas deveriam se estender para todo mundo. Então as ações de bondade que fazemos a um irmão, aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que nos tratam bem, essas ações devem ser estendidas para todo mundo. As pessoas cristãs, elas que não, muitas vezes não são cristãs, é aqui que a autora diz, há muitas pessoas que não se importam, né, com os valores, com os ensinamentos bíblicos que são defendidos pela Igreja do Senhor. Entretanto, queridos, quando essas pessoas estão em situação difícil, elas recorrem para a Igreja de Deus. Quando elas estão com fome, com sede, necessitando mesmo, que quando ela fala assim fome, sede, não quer dizer fome de alimento, muitas vezes sólido, não. Mas quando elas estão carentes, necessitadas, muitas vezes emocional, muitas vezes por ações demoníacas em suas vidas, muitas vezes por problemas nos lares. Então, muitas vezes as pessoas que falavam mal recorrem à Igreja do Senhor,
recorrem às pessoas para pedirem ajuda. Ora por mim, me ajuda, vai lá em casa, olha, tenta resolver, né? Então, elas vêm a nós em último estágio. E muitas vezes elas esperam assim, ele não vai fazer, ela não vai fazer, porque eu fiz isso e isso. Mas aí quando nós respondemos com amor, esse amor fará com que as suas consciências sejam tocadas e elas venham estar se arrependendo do ódio e da perseguição que fizeram a você. Então a consciência deles arderia como brasas vivas. Então, a suprir as necessidades básicas dos nossos inimigos, brasas vivas, queridos, surgirão nas suas cabeças. E essas brasas vivas, como nós falamos, podem significar admiração, vergonha, arrependimento, remorso, consciência despertada, abandono da maldade, sentimentos esses que poderiam levar essas pessoas à conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, os não crentes, eles esperam tal atitude dos verdadeiros cristãos. Porque fazer o bem a quem nos persegue, a quem nos maltrata, é uma prova incontestável de amor. De amor. Então, se vocês amarem aquele que vos ama, é isso que Jesus Cristo nos diz, que recompensa vocês terão? Até os inimigos, até os pagãos fazem isso. Se vocês amarem as pessoas que lhe dão presente, as pessoas que lhe faz elogios, né? É tão bom, né? Receber elogios, receber presentes, ser bem tratado. Amar as pessoas que nos tratam bem é muito fácil. Nós nos acostumamos com isso de uma maneira tão fácil, né? Mas amar as pessoas que nos perseguem é extremamente difícil e é uma prova incontestável de amor e da presença de Deus na sua vida, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus é paz, é amor, é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, dominar suas ações, né? Para não deixar florar ali, porque muitas vezes a Bíblia diz, dá lugar à ira, né? Mas não pequeis, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não pecar. Jesus Cristo nos diz que a vingança, ela pertence a Deus. Então, o Senhor, queridos, nos recompensará. É isso que Provérbios 25 diz, né? Provérbios 25, 22, e que Paulo citou lá em Romanos, que foi o nosso textuário, diz assim, qual é a recompensa para o cristão? E o Senhor recompensará você. O texto de Provérbios 25, 22 acrescenta a expressão, e o Senhor recompensará você. E isso serve de estímulo e de encorajamento às boas ações. Em nosso íntimo, queridos, quando nós praticamos o bem, nós imaginamos, né, e nós esperamos recompensa. Pelo menos um muito obrigada, né? Pelo menos um muito obrigada. Mas a Bíblia nos adverte a fazermos o bem sem olhar a quem. A fazermos o bem sem esperar nada em troca. Então, em nosso íntimo, nós aguardamos, né, essa recompensa. E Deus sabe, queridos, o que nós fazemos ao nosso próximo. A Bíblia diz, olha, se tua mão esquerda der esmolas, que não saiba a direita, aquilo que a tua mão esquerda faz, ou seja, faz em secreto. Deus conhece, Deus sabe tudo que se passa em nossas vidas e o Senhor nos recompensará. Então, Deus está olhando, queridos, para os nossos atos de generosidade.
Jesus Cristo, ao falar sobre as esmolas aos necessitados no Sermão do Monte, ele conclui que devemos agir em segredo, que devemos agir em silêncio, e Deus, que tudo vê, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Esse Deus que tudo vê, ele nos recompensará. Então, a maior recompensa que nós temos é a alegria de ajudar a quem precisa. Você já teve a oportunidade de ajudar a quem realmente está precisando? Pense no sentimento que é de alegria, de regozijo. Há uma coisa assim tão gostosa no nosso interior, nos faz tão bem. E isso acontece também, queridos, quando nós fazemos o bem àquelas pessoas que nos perseguem, quando aquelas pessoas estão mais precisando, e que você vai lá e estende a mão. Imagine a recompensa que vai ser para você. Não recompensas, não fazendo isso para que essa pessoa venha a ser recompensada, ou para que você diga assim, viu? Você me pisou, né? E eu tô aqui. Ou para você cantar aquela musiquinha de vingança, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender, né? Não é para isso, não. É para que você se sinta bem. Você vê como você vai se sentir bem, bem consigo mesma e bem com Deus. Fazer o bem é muito bom. E fazer o bem a quem nos persegue, melhor ainda. No entanto, se essa pessoa desafetada se reaproximar de Cristo, né, a gente deve fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque a maior recompensa vai ser o quê? A nossa alegria, o nosso bem-estar interior. Mas se essa pessoa vier a aceitar Jesus, quão mais alegres, satisfeitas, né, nós não ficaremos. Então, a nossa atitude benevolente, muitas vezes, porém, se a nossa atitude benevolente para com aquele que não gosta de nós redundar em arrependimento ou na conversão ao Senhor Jesus Cristo, o sentimento que nós falamos é de imensa alegria. Mas muitas vezes, queridos, nós tratamos bem, né, a quem nos perseguiu, e muitas vezes nós não recebemos nada em troca, né, com relação que a pessoa que foi ajudada, aquele desafeto. Às vezes você faz o bem e a pessoa ainda continua com o coração endurecido. Deixe na mão de Deus. Ore, que o Senhor, como ele disse, te recompensará. Então, se você for vínculo de transformação na vida de alguém, não há recompensa maior. Não há recompensa maior do que as suas ações levarem à transformação de outra pessoa, ao arrependimento de outra pessoa. Será válido qualquer esforço de amar e fazer o bem aos que nos odeiam e aos que nos desprezam. O artigo, que aqui o autor faz uma pergunta aqui pra gente, né? Ser vínculo da transformação na vida de uma pessoa é muito, muito, muito bom mesmo. Saber que aquilo que você fez ao seu inimigo gerou na vida dele arrependimento. O bem que você fez ao seu inimigo. E não tem, né, não tem preço a alegria que nós sentimos ao fazer o bem às pessoas que nos odeiam. E a pergunta que o autor faz para mim e para você é o seguinte: o artigo o exortou a fazer e a manter brasas vivas de paz, de graça, restaurando o desejo de soprar brasas vivas que estão quase apagadas nos seus relacionamentos? O artigo exortou você a
manter acesa essas brasas de bondade, de paz, de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Algo que você fez a alguém que não merecia. Esse artigo, ele exortou você, alertou você a manter essas brasas vivas, né? Essas brasas acesas que muitas vezes já estão quase apagadas nos seus relacionamentos. E aí a outra pergunta que a autora nos faz: de que maneira você pode semear o amor de Jesus com atos de generosidade e promover o reino de Deus, mesmo diante, queridos, de terra seca e cheia de pedras e cheias de espinhos, que são os corações e as vidas de muitas pessoas? De que maneira você pode semear a semente do amor como um ato, né, de generosidade? Para guardar no coração, nós já estamos terminando. Para guardar no coração, eu deixo para vocês o versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 35, que o nosso Deus falou para mim e para você. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem. Emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Não espere nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Porque Deus é amor, Deus é bondoso para com os ingratos e maus. E dessa mesma forma, nós precisamos também ser. Que possamos amar, que eu e você possamos exalar esse amor, que possamos exalar o perfume de Cristo por onde quer que passamos. Então, que Deus nos abençoe. Convido você para amanhã, às 9 horas da manhã, estarmos juntos, né? Aprendendo da palavra de Deus. À noite, nós estaremos na igreja para estarmos ceando, nossa primeira ceia, depois desse recesso. Vai ser no domingo, às 18 horas e 30 minutos. E eu queria ter você lá para cear conosco. Mas se você não puder ir, por conta, né, de que você está em grupos de risco, Deus sabe todas as coisas e Deus conhece o seu coração. Aproveitar, Irmã Paula, a oportunidade e mandar um abraço para a diaconisa Creuza Lau Borges, né, que é uma das nossas diaconisas. Exato. Estamos com saudades, irmã Creuza. Um beijinho, grupo, né? Minha gatinha linda. Está no grupo de risco. O diácono Jardelino Teixeira também está no grupo de risco. E recebam o nosso carinho, o nosso abraço, pastor, corpo diaconal, igreja, em nome do Senhor Jesus. Já aproveitando que estamos mandando abraços, um abraço e um beijinho bem gostoso para nossa irmã Neilde, nossa diaconisa, irmã Neilde, que não perde um estudo, tá? Irmã Neilde me falou: olha, irmã Paulina, os estudos são maravilhosos. Eu não perco nenhum estudo, nenhuma da escola bíblica, nem a mensagem, nem os cultos de oração. Estou assistindo a todos. Deus abençoe grandemente sua vida. Queridos, que Deus te dê uma semana, né? Um restante de semana em paz. Uma noite maravilhosa, repleta de paz, de amor. Que a harmonia esteja reinando no seu lar. Que esperamos em Deus sinceramente que o seu viver, né, o seu proceder possa estar acendendo brasas vivas na cabeça de seus inimigos. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar juntos em oração, porque juntos em oração nós somos mais fortes.